Estamos começando a nossa quarta aula do telecurso de Introdução à Ciência Política. Estamos estudando as instituições políticas. Já vimos Estado, vimos governo na sua forma presidencialista. E hoje vamos estudar o parlamentarismo, não é isso, professor? Exatamente. O parlamentarismo é um sistema de governo encontrado em regimes democráticos de algumas monarquias ou repúblicas. No parlamentarismo, há um chefe de Estado e um chefe de governo. O chefe de Estado pode ser o rei ou o presidente. O chefe de governo é o premier ou o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento. O poder executivo é exercido pelo gabinete dos ministros de Estado, que são indicados pelo primeiro-ministro e aprovados pelo parlamento. Exemplo de parlamentarismo numa monarquia é a Inglaterra, e exemplo de parlamentarismo numa república é a Itália. Há várias modalidades de parlamentarismo. Quais são essas modalidades? Eles não se distinguem no seu aspecto formal, mas se distinguem no seu aspecto funcional. Por exemplo, o parlamentarismo, o sistema parlamentarista mais antigo do mundo é o parlamentarismo inglês, né, que tem mais de 700 anos. Qual é a diferença entre o parlamentarismo inglês clássico, que é a origem dos demais parlamentarismos, dos outros, que não são o parlamentarismo inglês? Já tínhamos visto na última aula que a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo é a circunstância de que o poder executivo é representado por um conselho de ministros e não por um presidente da República, presidido por um primeiro-ministro, que é escolhido pela maioria parlamentar. Ora, a maioria parlamentar significa a metade do parlamento mais um. Na Inglaterra é diferente. O executivo é produto do partido que tem a maior representação na Câmara dos Comuns, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Não importa que seja metade mais um, porque mesmo que ele tenha só 40% ou 38% das cadeiras do parlamento, os demais partidos não se coligam contra este para assumir o governo. Por que razão? Porque essa assunção do governo é automática. O líder da bancada parlamentarista na Câmara dos Comuns é automaticamente escolhido o primeiro-ministro. Ele vai à rainha, se apresenta e comunica que está constituindo o governo. Nos outros parlamentarismos, como é o caso da Alemanha, da Itália, da França, Portugal, etc., há uma diferença. Se eles não conseguem o partido, não há um partido majoritário que consiga metade mais um, eles têm que se coligar. E um bom exemplo disso é a Alemanha. Por que razão? A Alemanha, quando instituiu seu parlamentarismo, depois da aprovação da Constituição deles, que se chama Lei Fundamental de Bonn, de 1949, só havia 3 partidos no parlamento, um conservador, um liberal e um social-democrata. Nenhum dos dois conseguia maioria absoluta, então sempre se unia a um outro partido. Seria o parlamentarismo de coalizão, coisa que não existe na Inglaterra. Há, portanto, uma diferença entre esses parlamentarismos. Segundo lugar, no regime parlamentarista clássico, o chefe de Estado, não o chefe de governo, que é o presidente do Conselho de Ministros ou o primeiro-ministro, mas o chefe de Estado ou é um monarca, ou é um rei, um imperador, uma rainha, ou é o presidente da República. Nos regimes monárquicos é o rei ou a rainha. E nos regimes presidencialistas é o presidente da República. Ele é eleito de forma indireta pelo parlamento, escolhido para um mandato longo. Isso ocorre em todos os demais parlamentarismos. Esse presidente da República é eleito pelo parlamento, com exceção de 5 países que são parlamentaristas e o presidente da República é eleito de forma direta. É o caso da França, que ele é eleito de forma direta, há uma eleição do governo pelo parlamento, pela maioria parlamentar, e o presidente da República é eleito pelos mesmos eleitores que escolhem deputados e senadores. Portanto, o presidente da República é eleito de forma direta. É o caso da França. O segundo país foi a Áustria. O terceiro país foi Portugal. O quarto foi a Finlândia e o quinto a
Irlanda. Esses 5 países têm um parlamentarismo diferente, porque o presidente da República é eleito por forma direta, como acabo de dizer. Então, daí porque, quando você me perguntou se íamos estudar o parlamentarismo, eu disse que íamos estudar os parlamentarismos. Há essas diferenças, portanto, conceituais. Além do mais, em alguns outros países há pequenos detalhes. Na Espanha, por exemplo, o chefe do executivo, que é o partido que tem maioria, ou partidos que têm maioria no parlamento, não se chama primeiro-ministro nem presidente do Conselho de Ministros, chama-se presidente do governo, presidente do governo. Nos demais países se chama primeiro-ministro ou presidente do Conselho de Ministros. Então veja que há pequenas diferenças entre os diversos parlamentarismos. Professor, mas fica às vezes uma sensação de que nos países parlamentaristas, onde há monarquia, o rei é muito mais uma figura decorativa. Isso é real? Isso se reflete nas decisões daquele país? Porque o que se vê, inclusive nos noticiários do dia a dia, o primeiro-ministro sempre é o poder decisório, o poder, digamos, coercitivo, né, o grande poder do país. E os reis, na Inglaterra, a rainha, é sempre uma figura um pouco decorativa, só aparece nas solenidades. Isso acontece mesmo ou é uma impressão da gente? Acontece mesmo. Não é? Daí a divisão no parlamentarismo, que não existe no presidencialismo, entre Estado e governo. No regime parlamentar, no regime parlamentarista, há um chefe de Estado e um chefe de governo. Quem governa é o chefe de governo. O chefe de Estado não governa. Ele exerce funções cerimoniais. Não é? Quando há uma visita de chefe de Estado, quem recebe o presidente que está visitando na Inglaterra é a rainha. Quando não é uma visita de Estado, que eles chamam de visita de Estado, né, quem recebe é o primeiro-ministro. Além disso, eles têm, além dessa função de representar o Estado e não o governo, eles têm outras funções cerimoniais. Por exemplo, são eles que recebem as credenciais dos embaixadores. Por quê? Porque os embaixadores dos outros países são acreditados junto àquele Estado e não junto àquele governo. Então, quem recebe é o chefe de Estado. Além do mais, há uma outra função que não é tão cerimonial assim, que o chefe de Estado exerce titular do comando das Forças Armadas. Por isso é que os príncipes, herdeiros, etc., têm que cumprir uma missão profissional. Eles vão se formar nas academias militares para, quando chegarem ao poder, eles terem condições de conhecer toda a tática, a técnica militar, etc., para que, num estado de beligerância, de guerra, de conflito, o chefe de Estado sempre é ouvido. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o rei da Inglaterra, Jorge VI, o governo recomendou que ele saísse de Londres, porque Londres estava sendo bombardeada pelos alemães, e ele se recusou a sair. Permaneceu para dar exemplo ao seu povo. Então veja que é uma função cerimonial, mas há também uma função que se diria de liderança que exerce sobre as pessoas. Por isso ele tem maior ou menor legitimidade de acordo com como as suas funções são bem ou mal exercidas. Essa é a diferença fundamental. Sob a ótica social, é correto afirmar que o parlamentarismo ele é uma forma de governo que proporciona um desenvolvimento socioeconômico mais justo, mais equilibrado, ou não tem essa vantagem administrativa? Não. Aí nós temos que separar política de economia e política social. A política de governo de política social. Né? O governo pode ter uma política econômica, uma política social, uma política educacional, etc., que proporcione maior desenvolvimento do que outra. Mas é preciso entender que o desenvolvimento não depende só de governo, depende também da iniciativa privada. Né? Logo, o campo da economia é um campo separado da política. Claro que, como a política tem o poder político, tem o monopólio da coerção legal, ele pode obrigar a que as instituições econômicas cumpram determinados papéis e não outros papéis. Não é? Por quê? Por causa do monopólio dessa coerção legal. Agora, o resultado do melhor ou pior desempenho da economia, isso é matéria dos economistas, isso é matéria da economia. Então você pode ter presidencialismos mais avançados do que parlamentarismo e parlamentarismo mais avançado do que presidencialismo. Aí depende do desempenho econômico. Então, não se pode dizer que seja mais desenvolvido por causa do sistema político.
É um sistema político que exige um pouco mais de civilização, tem relações mais civilizadas, sem dúvidas. Por quê? Porque menos personalizadas. As políticas são feitas em torno dos partidos e não em torno das pessoas. No presidencialismo ela é feita mais em torno das pessoas e menos em torno dos partidos. O pluripartidarismo funciona no parlamentarismo? Funciona. É o chamado parlamentarismo de coalizão, da mesma forma como funciona no regime presidencialista, que se chama, quando não há maioria, chama-se presidencialismo de coalizão. O problema é que um sistema parlamentarista, com uma quantidade grande de partidos, é um sistema mais difícil de ser operado, né, do que um sistema de 2 ou 3 partidos em que um deles ou a soma de 2 deles tem a maioria, né? É muito mais difícil. Vou só dar 2 exemplos. O caso da Itália, nos 48 primeiros anos do regime parlamentarista de pós-guerra, a Itália teve 50 governos, né? Na Alemanha, que é um pouco posterior, de 1949, e da Constituição Italiana de 46, né, portanto pequena diferença, teve 6 governos. Então dá para ver a diferença. É um governo mais conflitivo, né, de menor durabilidade, quando há muitos partidos, do que daquele onde há um governo majoritário calcado em um ou no máximo 2 partidos. O Brasil já foi parlamentarista? Bom, nós já falamos disso na última aula. O Brasil teve um momento parlamentarista desde a aprovação da emenda constitucional que institui o parlamentarismo em 1961, após a renúncia do presidente Jânio Quadros. E esse regime permaneceu, esse sistema de governo permaneceu até 6 de janeiro de 63, portanto, menos de 2 anos, quando se fez um plebiscito e o povo brasileiro optou pela continuação, pela restauração do parlamentarismo, do presidencialismo, desculpe. No Império, entre 1824, que é o período constitucional, a primeira Constituição brasileira de 1824, 1889, quando cai o Império, né, houve práticas parlamentaristas, mas não houve um efetivo parlamentarismo. Por que razão? Porque o gabinete, o ministério, né, o presidente do Conselho de Ministros, cargo que só foi criado em 1847, antes não havia. Os 2 poderes, o poder de Estado, que era exercido pelo imperador, né, ele era chefe do executivo e chefe do poder moderador. Como chefe do poder moderador, ele livremente nomeava e demitia os ministros. Então, isso não é parlamentarismo, porque no parlamentarismo é preciso que a maioria parlamentar é quem escolhe o governo. E aí era o monarca, o Pedro I, o Pedro II, a regência, que escolhia os governantes, os membros do gabinete que governavam o país, né? Então, poderíamos dizer, quando muito, é um semi-parlamentarismo, mas nunca parlamentarismo nos modos clássicos. O senhor acredita que a população brasileira se adaptaria a um sistema parlamentarista? Sem dúvida, eu acho que sim. Porque até a democracia para nós ainda é recente, o exercício dela, a prática sobre o aspecto social da população, a gente ainda está gatinhando nessa coisa da democracia. Será que um sistema parlamentarista viria a nos auxiliar de alguma forma sobre o aspecto governo brasileiro? Bom, quando você fala em democracia, que a democracia é jovem, não é jovem só no Brasil, ela é jovem no mundo inteiro. Vou só dar um exemplo a você. Só se universalizou o direito de voto, só se concedeu o direito de voto a todos os cidadãos, homens, com uma renda determinada, em primeiro lugar na França em 1848, portanto tem pouco mais de 150 anos. Mas a concessão do direito de voto à mulher é, na maioria dos países, em grande parte dos países, a partir da Segunda Guerra Mundial. Um país como a França, que é a pátria da liberdade, da igualdade, da fraternidade, só concedeu o direito de voto à mulher em 1945, no fim da Segunda Guerra. Acaba de completar 60 anos. No Brasil, por exemplo, se concedeu o direito de voto à mulher em 1932. Mas na primeira eleição, realizaram-se uma eleição para a Assembleia Constituinte, uma eleição em 1935 para a legislatura ordinária, né? Esse direito de voto em favor da mulher não foi exercido. E nós somos, sobre essa matéria, sobre esse aspecto, um dos países mais atrasados do mundo, porque a participação da mulher não é proporcional à sua presença no parlamento, no governo, etc. Nós só vimos até a ministra do Supremo há pouco tempo. Nós só tivemos senadoras e governadoras no fim do século XX,
Então, sob esse aspecto, nós somos muito atrasados. Mas é preciso lembrar, como dizia o professor Adam Chomsky, esse extraordinário mestre, que a última invenção da democracia foi o voto. E o voto só tem 200 anos. Pode parecer muito, mas para um país é muito pouco. Para a história da humanidade... Menos ainda. Menos ainda. E os nossos personagens, normalmente fazemos um personagem a cada aula. Hoje temos 2 personagens, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Professor, por que nós escolhemos esses 2 personagens? Porque eles são os grandes representantes da Igreja no período medieval. Santo Agostinho, em primeiro lugar, que é autor da Cidade de Deus, para se contrapor à Cidade dos Homens, e São Tomás de Aquino, que criou uma filosofia que leva o seu próprio nome, a filosofia tomista, de fundo aristotélico. Por que razão os 2 são importantes? Porque na razão nós não falamos, por exemplo, nessas lições, não falamos de Martinho Lutero, etc. Porque esse é o elemento novo que depois dos gregos e depois dos romanos surge no panorama político, que é o panorama de uma nova religião, a religião católica, a religião cristã. Até então, tanto na Grécia quanto em Roma, havia religião politeísta, etc., mas não havia uma religião unificada. Então não havia contraposição entre o Estado e a religião, porque a religião oficial era a religião do Estado e era a religião da população. Quando surge a Igreja, que é um poder unificado com grande adesão, etc., um crescimento extraordinário, tem mais de 2000 anos, né? No mundo ocidental todo é, em sua maioria, cristão, embora dividido entre católicos, protestantes, anglicanos, etc., mas a origem é a mesma, houve necessidade de se estabelecer uma divisão entre o quê? Entre a revelação, que é a religião, e a razão. Esses 2 pensadores da Igreja Católica contribuíram enormemente para isso. Em primeiro lugar, Santo Agostinho com a Cidade de Deus, o livro em que ele faz a doutrina, a primeira doutrina da Igreja no período medieval, que se desenvolve a partir de São Tomás de Aquino, né, com a sua Suma Teológica, que é uma obra monumental que até hoje existe. Portanto, eles são 2 personagens importantes, não só para a filosofia política, mas para a teologia também, a teologia católica, cristã, etc., evidentemente. Professor, para encerrar nossa aulinha de hoje, o que mais que a gente tem que ficar na nossa mente aí sobre o parlamentarismo? Que o parlamentarismo é apenas um regime de governo diferente do presidencialismo. Mas ambos têm a mesma finalidade. É o quê? Governar bem, em segundo lugar. Né? Em terceiro lugar, governar propiciando o desenvolvimento, a prosperidade e o progresso de cada um dos povos que são governados e que constituem estados no mundo contemporâneo. E agora as nossas dicas para você continuar estudando. E chegou ao final a nossa 4ª aula do telecurso de Introdução à Ciência Política. Até a próxima aula. Até a próxima, professor. Até a próxima.